Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você querido e amado professor da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer a você que você é muito importante e que você é bem-vindo aqui no meu canal. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Estou aqui com mais um resumo da lição bíblica para a classe de adultos. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 7, que traz o seguinte tema: a mordomia dos dízimos e ofertas. A mordomia dos dízimos e ofertas. O texto áureo nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3 e o versículo 10. A verdade prática nos diz assim: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. O objetivo geral desta lição nos diz o seguinte: qual é o objetivo geral? É explicitar que a entrega do dízimo e das ofertas é privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Os objetivos específicos estão relacionados a cada tópico da nossa lição. O primeiro é destacar as fontes de recursos da igreja local. O segundo é explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E o terceiro é elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Vamos observar rapidamente aqui os tópicos da nossa lição. O primeiro tópico traz o seguinte tema: as fontes de recursos da igreja local. Quais são as fontes, de recursos da igreja local? Cabe o professor explicar para a sua classe, para seus alunos, que a fonte de recursos da igreja local para o mantimento, para a manutenção da obra de Deus é dos dízimos e das ofertas, e não de recursos que vem do governo, que vem de prefeitura. Não, os recursos que mantêm a igreja local, o obreiro, eles vêm da contribuição nos dízimos, nas ofertas, na fidelidade dos crentes em Cristo Jesus. A fonte de recursos da igreja local são dízimos e ofertas, a contribuição da igreja. A base bíblica para dízimos e ofertas. Nós percebemos que em toda a Bíblia, porque o dízimo ele é bem antes da lei. Então, a base bíblica nós vemos em toda a Bíblia. Por que dizimar? Precisamos entender isto, porque o dízimo é do Senhor, não é nosso. É do Senhor. E conscientize, amado professor, seus alunos, o dízimo não é nosso. O dízimo pertence ao Senhor. E aí ele vai ressaltar o objetivo do dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e é bom que você ressalte isso dentro da sua classe. O terceiro tópico é a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como ofertar? Com um coração cheio de alegria. Como dizimar? Com um coração cheio de alegria, com um coração cheio de gratidão ao nosso Deus. E aí ele vai ressaltar, o comentarista ensina como deve dizimar, e é bom que você explique tudo direitinho diante da sua classe, para os seus alunos, para que eles compreendam como deve dizimar.
Pois bem, analisando esse texto bíblico de Malaquias capítulo 3 e o versículo 10, eu vou passar aqui neste subsídio algumas informações de auxílio para você, querido e amado professor. Com certeza vai lhe ajudar na exposição da palavra de Deus diante da sua aula. Eu gosto muito da exposição do pastor Hernando Dias Lopes. A forma como ele expõe a palavra de Deus, a forma como ele comenta esse texto. E eu estarei passando aqui para você, querido e amado professor, neste subsídio, algumas informações importantes sobre este comentário deste versículo. Vamos observar algumas desculpas, que alguns crentes usam para não devolver o dízimo. A primeira desculpa é a desculpa teológica. Que desculpa é esta? Muitos crentes pensam assim: o dízimo é do tempo da lei. E aí pensam, não vou dizimar porque é do Antigo Testamento. Então esta é a justificativa, é a desculpa teológica. A segunda é a justificativa financeira. Muitos dizem assim: o que eu ganho não sobra. E eu costumo dizer que Deus não é Deus de sobra, nem de migalha e nem de resto. O nosso Deus é Deus de primícia. Outros usam a justificativa matemática. Eu não entrego dízimo porque tem crente que não dizima e é mais próspero, ou seja, prospera. Tem muito crente que usa esta justificativa. Outros usam a desculpa ou a justificativa sentimental. Eu não sinto que devo entregar o dízimo. Há aqueles que pensam no coração assim: Deus ainda não falou no meu coração. Eu não senti de Deus ainda no meu coração de dizimar na igreja. Eu já vi crente dizer para mim isto. Aqueles que usam a justificativa política. A igreja não administra bem o dízimo. Tem sim, também tem. Mas não é desculpa para você permanecer infiel, sendo infiel. A sétima desculpa é a desculpa da visão mesquinha. A igreja é rica e não precisa de dízimo. Você já imaginou? Aqueles que ainda pensam assim: a igreja é rica, eu não preciso mais dizimar. Aqueles que usam a desculpa da discordância pessoal: eu não concordo com o dízimo, então não vou dizimar, não vou ofertar, porque eu não concordo com o dízimo. Aqueles que usam sim estas desculpas, que estão escondidos atrás de suas desculpas para justificar a sua infidelidade. Mas nós precisamos ser fiel. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, que para mim é um dos maiores expositores da palavra de Deus aqui no Brasil, ele usou muito bem, ele afirma muito bem ele foi feliz na forma de colocar essas justificativas, né? Estas desculpas que muitos crentes usam para não ofertar e para não dizimar. Mas vamos mais adiante. Eu queria refletir ainda com você, e como estamos aqui neste resumo, eu quero auxiliar você, querido professor, os pecados contra o dízimo. Primeiro, o pecado de reter o dízimo. Aqueles que retêm o dízimo, que não devolvem, que não entregam, que não devolvem aquilo que é do Senhor. E como já disse, o dízimo é do Senhor, não é nosso. O dízimo é do Senhor, não é nosso. Então, é um pecado reter aquilo que não é nosso. O segundo pecado é subtrair o dízimo. Se olharmos o texto diz: trazei todos os dízimos. Não é trazer pela metade. Tem aqueles que trazem só a metade. Que traz só a metade. E nós precisamos trazer todos os dízimos. Nós não podemos subtrair o dízimo porque não é nosso. É do Senhor.
E por último, o pecado de administrar o dízimo. Há aqueles que administram o dízimo, que gastam, que não devolvem, que são infiéis, que têm medo de morrer de fome. Mas precisamos ser fiel. Então, o primeiro pecado contra o dízimo, de reter o dízimo. O segundo pecado, de subtrair o dízimo. O terceiro pecado, de administrar o dízimo. Mas há também bênçãos para aqueles que são fiéis. Bênçãos para aqueles que são fiéis nos dízimos. Primeiro, janelas abertas do céu. É o Senhor que abre as portas. É o Senhor que abre as portas. E quando você dizima, quando você oferta na casa do Senhor, é uma forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. E eu costumo dizer que quando você oferta, quando você dizima, você entende este propósito, entende este princípio. Quando o crente entende esse princípio, ele não dizima para ser abençoado. Não, ele dizima porque ele já foi e é abençoado pelo Senhor. Glória a Deus por isto. Então a primeira bênção é janelas abertas. O Senhor diz: fazei prova de mim, mas depois de trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do tesouro. Porque tem pessoas que entregam o dízimo no lugar também errado. E é um grande erro pessoas entregar, por exemplo, tem crentes que entregam o dízimo para outras pessoas e não para aquela igreja onde ele é alimentado. E é um grande erro. É um grande erro. Honre a sua igreja. Honre a sua igreja. Então, janelas abertas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E aí o Senhor diz: depois, fazei prova de mim. Se eu não abrir uma janela no céu, as janelas do céu é o Senhor que abre. É o Senhor que abre, e é bênção de Deus. E aí vem bênçãos sem medida, que é a segunda bênção. Bênção sem medida. É o Senhor que abençoa. Terceiro, o devorador é repreendido. O devorador é o Senhor que repreende. O devorador é o Senhor que repreende. Não tem aqueles que são infiéis. E aí Ageu, ele trazendo uma mensagem profética para muitos judeus que naquela época haviam abandonado a casa de Deus, desprezado a casa de Deus, ele ressalta que muitos estavam trazendo, ou seja, plantando muito e colhendo pouco. E o que traziam para casa, o salário era como colocar num saco furado, não juntava. E muitos crentes vivem esse processo. As consequências de ser infiel, as consequências de não ser fiel. O devorador é repreendido, o Senhor repreende-o, então seja fiel. E a última, quem é fiel nos dízimos e honra o Senhor com as primícias da sua renda, tem uma vida frutífera e uma vida feliz. Então, nós observamos aqui algumas desculpas que muitos usam para não devolver o dízimo, os pecados contra o dízimo e as bênçãos para aqueles que são dizimistas. Espero que você repasse isso para a sua classe e venha lhe ajudar, querido e amado professor da Escola Bíblica Dominical. Finaliza este subsídio, este resumo, dizendo o que o pastor Hernando Dias Lopes ele disse e serve para todos nós. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é um ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é... Olha que isso aqui é muito interessante. O dízimo não é opcional. O dízimo é um mandamento. Não é oferta, é dívida. Não é sobra, é primícia. Não é um peso. É uma bênção. O dízimo não é opcional, é mandamento, não é oferta, é dívida, não é sobra, é primícia, não é um peso, é uma bênção. Deus abençoe sua vida, você querido e amado professor. Espero poder ter ajudado você
neste resumo desta nossa lição. Uma ótima aula, que você cresça, que sua classe cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus.